A melhor luta de Jujutsu Kaisen. O que aconteceria se um cadáver enfrentasse o rei de todas as maldições? E é essa a nossa luta de hoje. Essa luta abalou totalmente a comunidade de Jujutsu Kaisen, pelo menos quando ela aconteceu. E eu vim relembrar o quão épica ela foi de uma forma bem resumidinha pro pessoal que só viu o anime conseguir entender. Então vamos lá. Yuta pede desculpas pelo atraso e já parte pra cima de Sukuna imediatamente. Sukuna avisa que se ele não derrotá-lo, todos ali irão morrer. Yuta, sem pensar muito, já invoca Rika e temos finalmente o embate do rei contra a rainha das maldições. Então Yuta, de prontidão, ativa sua expansão de domínio, que até aqui nunca havia sido mostrada, o dualismo do amor verdadeiro. Sua expansão basicamente consegue fazer com que uma das técnicas que ele copiou tenha acerto garantido. Lembrando que a técnica amaldiçoada do Yuta é copiar a técnica dos outros, muito simples. E também tem a Rika, mas isso é um bônus praticamente. Fazendo assim com que ele possa usar, por exemplo, a escada de Jacó, uma técnica de um personagem chamado Anja, que serve basicamente para exorcizar quem ela quiser, e seria muito útil para destruir Sukuna, ou pelo menos causar danos absurdos. Sukuna tem uma clara vantagem na luta, e deixa Yuta e Itadori visivelmente machucados. Lembrando que o Itadori está aqui, mas ele é um mero coadjuvante nesta luta de gigantes. E a luta segue. Yuta usa a técnica do próprio Sukuna, e isso surpreende a todos. Então ele revela onde estava o último dedo amaldiçoado, e ele acabou consumindo ele. E Yuta consegue utilizar a escada de Jacó, que eu havia citado antes, para causar o máximo de dano no Rei das Maldições, e com isso garantir um ataque surpresa de Maki, ao custo de sérios danos a seu corpo. E então avançamos 10 capítulos. Antes de chegarmos na melhor parte da luta, temos que lembrar que Yuta havia derrotado Kenjaku pouco tempo atrás. Para ser mais exato, menos de alguns minutos. E o nosso verdadeiro protagonista de Jujutsu consegue copiar técnicas amaldiçoadas, e foi exatamente o que ele fez. Em meio à fumaça, Yuta Okotsu no corpo de Satoru Gojo surge para definir de vez a batalha. Qual era a sua intenção? Então começa o choque de expansão de domínio que vimos por tanto tempo antes disso. Vazio imensurável versus santuário malevolente. Dentro da expansão, Sukuna leva vantagem, pois em todos os enfrentamentos dele contra Satoru Gojo, o Yuta não conseguiu ver o que rolava dentro do domínio. Então o Sukuna manter o santuário malevolente, resistir ao vazio imensurável e ainda passar do infinito foram coisas totalmente novas para ele. Por mais que ele foi surpreendido, Yuta ainda tem total vantagem no embate, justamente porque o Sukuna já está muito debilitado pelos ataques surpresas de todos. Então Yuta tem a estratégia perfeita para dar o golpe final em Sukuna. Utilizando o azul para atrair um Walk Talk, ele consegue usar a técnica de Inumaki e assim consegue paralisar Sukuna. E então vemos a técnica suprema de Satoru Gojo, o vazio roxo, que acerta em cheio Sukuna e acaba quebrando até mesmo a barreira da expansão do próprio Yuta, pois ele não estava acostumado com o poder da técnica. E após o fim do seu domínio, a sua técnica não pode ser ativada de imediato, ou seja, a técnica do próprio Kenjaku, de poder se acoplar no corpo de outra pessoa. E mesmo com as memórias do próprio, ele não tem mínima ideia de como isso era possível quando ele fazia. Na luta dele contra a própria Yuki, ele conseguiu utilizar o corpo perfeitamente, mesmo após a sua expansão de domínio. E esse acaba se tornando mais um dos mistérios de Jujutsu Kaisen. Mas mesmo caído, Yuta ainda consegue manter a barreira para ajudar seus aliados. E então a batalha final segue. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou fazer esses recortes do mangá mais curtos, pois vídeos mais longos e com temas mais conflitosos acabam dando mais trabalho. E essa semana eu tive que editar bastante coisa, então uma folguinha cai bem, né? Entre aspas, o vídeo deu bastante trabalho. Então se inscreve no canal, compartilha os vídeos com seus amigos. São vídeos toda quarta-feira. Tava tentando soltar eles 10 horas, mas talvez ele se saia às 14, porque eu vou começar a editar ele umas 7 da manhã. Tomara que dê tempo. É isso, valeu. Tamo sempre junto e fui!